Bom, eu acho que a gente pode iniciar agora a nossa mesa em homenagem ao professor Lessa. A gente vai contar com as falas dos professores Fábio Saer, Carlos Medeiros, Ricardo Belchovski e João Manuel, nessa ordem. Essa primeira rodada de falas, a ideia é que sejam 10 minutos para cada um, e depois a gente faz uma discussão com maior flexibilidade, tá certo? A gente volta ao primeiro a falar, assim que terminarem as 4 falas, e aí a gente vai ter um pouco mais de tempo para prosseguir com a discussão. Então, eu passo a palavra ao Fábio, que vai dar abertura à reunião de hoje. Eu agradeço o convite do Patrick, do Dark. É uma coisa emocionante a gente estar se reunindo para honrar a memória do amigo que 2 semanas atrás nos deixou. E eu queria começar falando de um ponto que é o seguinte: existe um Lessa para a história, um Lessa que tem um currículo, um Lessa que publicou uma dúzia de livros. Esse é o lado da história. Mas tem um outro lado, que é o lado da memória. É um outro personagem que está nas engrenagens sombrias da memória de cada um de nós. Um Lessa que, por exemplo, além do colecionador de arte, as pessoas que mais entendem de arte chinesa nesse país, além de ser uma pessoa que teve uma militância política durante toda a vida, também é um dos conferencistas mais importantes da história desse país e um dos professores mais queridos. No caso do conferencista, do professor, a palavra não está gravada nos livros. A palavra esvai no momento mesmo que ela é pronunciada. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá jamais. Essa palavra viva do Lessa atingiu a muito mais pessoas do que suas obras, com muito menos profundidade, mas com muito mais extensão. E durante décadas, essa palavra do Lessa seduziu e encantou um público imenso que teve um impacto na história desse país, não só na história intelectual, como numa história política. Com conferências e aulas são atividades que permitem um feedback, permitem uma interação entre o público e o conferencista, o público e o professor. Mas as aulas elas implicam um compromisso de prazo maior. Elas têm uma sequência. As conferências são momentâneas, 1 hora, 2, e ali tudo acaba. Então, sob esse ponto de vista, as conferências se assemelham a uma peça de teatro, se assemelham a um monólogo. E o Lessa era um especialista, incluía no roteiro das suas conferências uma dramaticidade crescente, uma dramaticidade que levava a um grande finale, tá? Em que, ao lado da absorção racional que ele falava, se acrescentava uma dimensão emocional. As conferências do Lessa eram, com muita frequência, aplaudidas de pé por uma plateia. E, com o tempo, o Lessa incorpora essa dimensão às suas aulas. Então,
grande parte das pessoas que se referem à saudade do Lessa se referem à saudade das suas aulas inigualáveis, das suas aulas emocionantes, das suas aulas que não apenas informavam, mas que emocionavam. E, durante a ditadura militar, essas conferências eram momentos de resistência coletiva ao obscurantismo. Conferências dadas em universidades, conferências dadas em sindicatos, conferências dadas nas mais variadas entidades da sociedade civil, que eram momentos de resistência ao obscurantismo, e os economistas tinham um espaço relativamente privilegiado em relação a outros intelectuais, porque os economistas conseguem, ao longo da década de 70, criar uma marca, economistas da oposição. A marca economistas da oposição, ela tem nome e endereço, Instituto de Economia da Unicamp e as suas, aspas, filiais. O Lessa tenta montar na Federal Fluminense um centro de formação de economistas heterodoxos, e lá, por exemplo, o professor Carlos Medeiros estava ao lado dele. A Conceição tenta montar algo similar na UFRJ, e lá estava, igualmente, Ricardo Vilchoves, desde a década de 70. E essa marca, economistas da oposição, vai ter um impacto político. O Lessa vai aparecer como um representante dessa marca, como alguém que permanentemente vai atacar os aspectos recessivos das sucessivas políticas de estabilização, tá? E, ao mesmo tempo, vai difundir uma utopia de que existe uma alternativa, que existe uma política econômica que nós podemos implantar, que será não recessiva, que permitirá que você transforme a sociedade brasileira. Isso vai ser muito marcante ao longo de toda a década de 70 e da primeira metade da década de 80. Por isso que eu acho que existem dois textos do Lessa que, embora se refiram a momentos da industrialização pesada, 15 anos de política econômica, em que ele pega o pós-guerra até plano de metas, e o sonho e fracasso, em que ele pega os primeiros 2/3 do governo Geisel, tá? São abordagens de momentos chaves da industrialização pesada, mas o primeiro, 15 anos de política econômica, um texto escrito lá por 62, 63, tá? Ele é apenas um trabalho de história econômica que mostra que a política econômica foi importante ao longo do período do pós-guerra, que aquela industrialização não se fez espontaneamente, se fez graças, em parte, a uma atuação governamental deliberada. O segundo texto, O Sonho e o Fracasso, ele também vai descrever uma política econômica, mas ele é, acima de tudo, um libelo. Ele é um brado contra uma política recessiva que fez com que o próprio projeto do segundo PND não fosse até o fim, ou não tivesse a dimensão planejada, que é o projeto de nação-potência dos militares. Então, o Lessa, do sonho e fracasso, é alguém que
não está preocupado simplesmente com a mudança na estrutura industrial. Ele está preocupado com o D1, ele vai mostrar por que um novo padrão de industrialização sob a liderança do D1 não vai se implantar, mas não é simples isso. Ele também está preocupado com o projeto de nação-potência dos militares. E é aí que ele situa o fracasso do sonho. E essa preocupação com o projeto de nação será uma obsessão do Lessa até o final da sua vida. Então, enquanto eu olho 15 anos de política econômica sobre a ótica de alguém que está vendo como se faz uma transformação na estrutura industrial, eu estou olhando o sonho e fracasso como mais do que isso. Eu estou usando o sonho e fracasso como alguém que cola essa mudança na estrutura industrial com algo muito mais amplo, que é a nação brasileira, a construção da nação brasileira. Então, para mim, enquanto você olha a partir de Calec, você tem uma visão muito limitada do que foi o segundo PND, do que foi o governo Geisel. Não é só Calec, é Calec com Sérgio Buarque de Holanda. E aqui eu termino os meus 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Vou passar, então, a palavra ao professor Carlos Medeiros. Bom, muito obrigado. Agradeço dar o convite, meus colegas, professores, meu grande mestre João Manuel, está aí presente também, colegas. E eu diria que, para mim, é bastante difícil assim, falar nesse momento no Carlos Lessa, porque o Lessa é um desses seres humanos extraordinários, porque ele aliou, como poucos, uma intensa vida profissional, mesclada com atividades acadêmicas, políticas, funções de direção, setor público, mas, ao mesmo tempo, isso é mais raro, conciliar isso, um não menos intenso envolvimento afetivo com as pessoas, com os inumeráveis estudantes, amigos e todos que tiveram o privilégio de conhecer. Essa tinha uma filosofia de vida, um olhar que o empurrava para a ação racional, intelectual, política, visando transformar a vida na sociedade brasileira, sempre entendida como marcada pelo subdesenvolvimento e uma desigualdade abismal, mas, ao mesmo tempo, para o contato que Lessa tinha com as pessoas através de uma grande capacidade de escuta, de sentimento, de empatia. Lessa fez parte no Brasil daquela safra de economistas que buscaram levar à frente a abordagem do pensamento estruturalista iniciado por Celso Furtado, autor de quem Carlos Lessa foi, sem dúvida, um dos mais brilhantes do ciclo. Ele combinava com maestria um amplo conhecimento da história social e econômica do país, história que o Lessa dominava tanto por sua leitura e capacidade de síntese dos principais historiadores, como por seu conhecimento factual, obtido em seu contínuo andar pelo país. Combinava isso com a abordagem econômica keynesiana e estruturalista do desenvolvimento econômico. Em linha com o que se ficou conhecido na história como os pioneiros da economia do desenvolvimento, que é atribuído aos trabalhos seminais de economistas estruturalistas do pós-guerra, o Prebisch e o Celso Furtado eram as referências no nosso continente. Carlos Lessa, ao lado de Conceição Tavares e Antônio Barros de Castro, se distinguia. E, como todos esses autores, também incorporou a perspectiva original de Inácio Rangel.
Ele também participou ativamente dos debates e das revisões críticas da Escola de Campinas, a abordagem da CEPAL, incorporando um novo olhar sobre a industrialização brasileira, tendo por foco as vicissitudes da acumulação de capital em economia periférica e de industrialização tardia. Trilhando esse caminho teórico, Lessa, de forma alguma, se limitava aos recortes acadêmicos convencionais sobre o pensamento do economista. Suas reflexões originais, espalhadas em dezenas de artigos, livros, discursos, entrevistas, aulas, tinham dois planos analíticos centrais, no modo de ver, que se entrecruzaram de muitas formas, mas que demandaram investigações e problemáticas autônomas. Primeiro, o da formação histórica da nação brasileira. Segundo, o da evolução e da dinâmica das estratégias de desenvolvimento e da política econômica. Eu vou me dirigir muitíssimo brevemente a esses dois planos. Em relação ao processo histórico da formação da nação brasileira, e que se confunde, evidentemente, com a formação do Estado no Brasil, eu gostaria de destacar aqui a análise sobre a modernização conservadora do país, percebida pelo Lessa como um traço recorrente e estrutural, perfazendo as instituições e a cultura do país. E aqui eu vou citar um pequeno trecho do Lessa, que ele escreveu num texto chamado A Nação e o Nacionalismo, a partir da experiência brasileira. Esse é um texto publicado em 2008. O Lessa dizia o seguinte: o Estado brasileiro não vivenciou nenhum desastre coletivo. O conservadorismo inicial de sua formação será uma constante histórica ao longo da sua evolução. O Brasil conseguiu abolir a escravidão sem nenhum conflito social relevante. Proclamou a República sem a presença de nenhuma forma jacobina significativa. Modernizou o Estado, encerrando a República Velha sem nenhum trauma relevante. Promoveu a industrialização sem ruptura com a velha oligarquia primária exportadora. Atravessou a Guerra Fria, instalando uma ditadura militar e um estado de exceção, que foi substituído pelo Estado de Direito sem nenhuma criminalização dos autoritários. Tenta plasmar uma democracia sem discutir as origens do seu autoritarismo. Acho que é uma síntese, me parece brilhante, dessa ideia da problemática da nação brasileira. Agora, em relação à análise da industrialização e do desenvolvimento do país, o Lessa, em linha com a perspectiva dos economistas estruturalistas do desenvolvimento, ele partilhava da ideia geral de que a industrialização nacional e o desenvolvimento social era uma construção coletiva, induzida e liderada pelo Estado através de uma ampla e complexa ação concertada da política econômica, entendida aqui como um complexo, uma trama de ação estatal. Eu creio que o Lessa incorporava claramente a perspectiva dos pioneiros da própria ideia de economia enquanto disciplina, como James Stewart, para quem a economia como disciplina surgiu dos interesses complexos da própria política. E essa ação do Estado era requerida tanto na formulação dos objetivos de longo prazo, na construção de uma visão para onde a nação deveria ir, quanto pela conjugação dos diversos instrumentos de política econômica, da política industrial e da política social. Entretanto, longe de se limitar a anunciar um conjunto de medidas e ações, uma receita de bolo sobre o que deve ser feito ou o que não deve ser feito, creio que parte essencial da sua contribuição foi o exame dos limites políticos e dos interesses em jogo, conformando a política econômica. Eu creio que seria razoável dizer que o Lessa caminhou muito na direção da construção de uma economia política da política econômica. Por exemplo, em sua análise da política econômica ocorrida ao longo dos 70, por época do segundo PND,
Lessa desenvolveu, ao meu ver, uma análise da política econômica que ultrapassa muito claramente este momento econômico da final dos anos 70 e início dos anos 80 e se projeta para uma reflexão teórica mais geral sobre a política econômica e sobre a complexa teia de articulações de poder entre o Estado e os capitais. E aqui também vou seguir muito rapidamente um artigo do Lessa, que foi editado em espanhol, em 1980, no momento que ele estava ainda mergulhado no segundo PND. Ele dizia: o papel do Estado é fundamental como promotor de múltiplos interesses e como administrador das medidas de política econômica, mas ele não é plenamente soberano, advertiu Lessa. Por quê? As poderosas frações de capital, na medida em que não conseguem resolver o problema de forma separada, têm o poder de vetar as atitudes que frequentemente ocorrem aos mandatários do poder político. O Estado, então, advertiu Lessa, se move num espaço demarcado pelos apetites e interesses das frações. Esse complexo processo de negociações é alimentado por repercute sobre outras forças originadas nas camadas subordinadas da sociedade. Aí ele dizia: nos momentos em que a economia está em expansão, tudo se torna mais fácil, porque aí, ele diz, encontram-se articuladas, ainda que de forma diferenciada, todas as frações de capital, grandes, pequenas, qualquer órbita e propriedade. Nesse período, os pactos são respeitados. O aparato institucional, político, econômico, os padrões de financiamento público são funcionais. Entretanto, nas crises, aí ele dizia, os diferentes interesses entram em conflito no esgotado espaço de acumulação. Esse é o reino da discórdia entre frações e órbitas de capital. Os pactos horizontais de interesses dominantes apresentam fissuras e, por seus interstícios, surgem os conflitos verticais da sociedade. E aí, isto revela para ele que a crise econômica, a sua dimensão política. E é fácil entender aí a importância desse momento para cada fração do capital. Ao cancelar alguns pactos horizontais já desgarrados, algumas frações de capital são destruídas e as posições relativas de poder são alteradas. Este é um momento prévio e imprescindível para a definição de uma frente renovada que integre as frações emergentes. Entre o auge do ciclo e a solução da crise, quando se estabelecem os pressupostos políticos e econômicos do novo movimento de acumulação, transcorre um amplo processo de maturação da crise. Eu creio que essa formulação do Lessa o coloca como um pensador extraordinariamente criativo e original para o entendimento de uma economia política, da política econômica. Eram, digamos, essas minhas observações sobre a extraordinária presença e trabalho acadêmico do professor Carlos Lessa. Obrigado. Muito obrigado, professor. Vou passar, então, a palavra ao professor Ricardo Belchowski. Boa noite a todas e todos. Obrigado ao Instituto da Brasilidade por essa oportunidade, convite do Dark, do Patrick. Uma alegria para mim estar participando. É um momento triste, mas pelo menos tenho essa alegria de estar participando dessa mesa de homenagem ao Lessa, em companhia aqui do Carlos Medeiros, do Fábio Saerp, do João Manuel. Enfim, o Lessa. A lembrança é daquele amigo divertido, né? Pessoa encantadora, envolvente, um sujeito absolutamente brilhante, né? Uma enorme curiosidade intelectual. Ele mesclava com o tratamento democrático da divergência. Muito orgulho de ter sido amigo do Lessa e tenho uma enorme gratidão. Ele foi apaixonado pelo Brasil, pelo povo brasileiro, inteiramente comprometido lá do fundo da alma dele com desenvolvimento, com inclusão social, que ele entendia ser um processo inevitavelmente associado a um binômio insolúvel,
que é o da construção da cidadania e a contínua afirmação e reafirmação da nação brasileira. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Okay. Sim. Tá ótimo. Perfeito. Ele era um nacionalista nesse sentido essencial, de que defender verdadeiramente a nação é construir uma institucionalidade republicana e democrática para o conjunto da população. Construir uma cidadania fundada em 3 eixos: um estado de bem-estar social e proteção social, uma macroeconomia de pleno emprego, valorizando a força de trabalho, e uma construção das estruturas produtivas que permitam o crescimento com aumento de produtividade, daí a inclusão social. Portanto, ele sempre foi um social desenvolvimentista, ou um social-democrata no sentido clássico da palavra, clássico, só que com toda uma agenda adaptada às circunstâncias brasileiras, ao subdesenvolvimento brasileiro que ele conhecia e descrevia tão bem. Entre os intelectuais de todas as disciplinas de ciências sociais, foi provavelmente, como já foi destacado aqui pelo Fábio, o orador mais eloquente, e certamente um dos mais eruditos também. Ele não chegou a deixar um grande volume de livros, ainda assim, entre artigos e livros, deixou cerca de uns 20, que não chega a ser pouco, né? E as 5 ou 6 são marcantes: 15 anos de política econômica, o Introdução à Economia, o famoso Castro Lessa, os 2 dos anos 60, nos anos 70, aqueles 2 sobre política econômica, ciência e ideologia, conceito de política econômica, ciência, tecnologia e ideologia, ciência e ou ideologia, e o texto sobre o sonho e fracasso. Na década de 80, ele intensifica a militância política, assessora do PMDB na elaboração de programas partidários, e na diretoria do BNDES passa a se dedicar à sociedade e à questão da proteção social. Depois de 1990, ele tem toda uma experiência de reflexão sobre o Rio de Janeiro, que desemboca no livro Rio de Todos os Brasis, e mais adiante ele organiza o livro que talvez seja o mais bonito de todos, que é a monumental Enciclopédia da Brasilidade. Nós tivemos aqui no Brasil 4 grandes pensadores da linhagem histórico-estrutural cepalina: Quarteto de Ouro, Furtado, Conceição, Castro e Lessa. Entre os 4, Lessa foi talvez o mais multidisciplinar de todos. Furtado foi o grande ensaísta da história econômica brasileira, numa pegada estruturalista, o grande economista do subdesenvolvimento. Conceição, a grande intérprete da dinâmica econômica brasileira a partir de 1930, substituição de importações, capitalismo perverso, capitalismo cíclico, que ele elaborou em sintonia fina, que ela, Conceição, elaborou em sintonia fina com João Manuel, quando ele estava escrevendo o Capitalismo Tardio. E o Castro foi o grande intérprete das mudanças estruturais pelo lado da produção, do investimento, do progresso técnico. O Lessa foi quem, primeiro, fez as conexões entre economia, política econômica e Estado, entendido como instância de poder e coalizão de classes. Segundo, acho que seria correto dizer que, entre os maiores economistas do Brasil, ele foi provavelmente o maior sociólogo, inclusive por suas contribuições às questões de cultura e de cidadania. O 15 anos foi o primeiro esforço dele na questão da relação entre Estado e economia, que se tornou uma das marcas registradas dele no pensamento econômico brasileiro, a questão das políticas de desenvolvimento, ponto de partida dele para uma série de contribuições. Esse livro complementa a ideia de Furtado, de que a industrialização nos anos 30 havia sido espontânea, sem condução pelo Estado. Lessa vai dizer que a industrialização intencional se dá a partir de 51, no segundo Vargas. Ele escreveu esses 15 anos no escritório do Rio de Janeiro da CEPAL, onde o diretor era o grande Aníbal Pinto, que adorava o Lessa. E eu vou colocar aqui uma nota pitoresca, contar para vocês aqui
uma coisa que me ocorreu. O Aníbal Pinto, convivi com ele alguns anos, no início dos anos 90, na CEPOL, volta e meia passava na minha sala para bater um papo, me levava para um cafezinho, e ele perguntava, "Pero que es de Maria? E como estão os muchachos? E como está meu querido Lessa?" E aí ele invariavelmente se lembrava da época em que Lessa, Conceição e Castro dividiu uma sala lá por volta de 63, em plena crise. Aí ele contava rindo muito, saboreando a história, que era um horror. Era uma barulheira sem fim no escritório. Ele tinha que sair toda hora da sala dele para pedir aos três mais silêncio, que seria bom que fossem tão silenciosos quanto brilhantes, que, por favor, discutissem o futuro do Brasil com menos ruído. Você imagina esses três juntos, né, discutindo a crise de 1963, 64 no Brasil. O Castro Lessa, esse livro que teve acho que 30 e poucas edições já, é uma ousadia daqueles dois jovens, né? Uma ousadia intelectual, uma profissão de fé no método estruturalista. O método não se presta apenas a interpretar os processos reais do subdesenvolvimento latino-americano, também se presta a ensinar economia, a introduzir os alunos ao entendimento da economia pela perspectiva das estruturas de produção e de distribuição. Vou aqui colocar mais uma nota pitoresca. O Lessa visitou a CEPAL ali por volta de 96, 97, e nós fizemos uma homenagem para ele lá em casa, um jantar, e foi uma paella histórica preparada por dois intelectuais, um casal de intelectuais espanhóis que estavam em visita também a CEPAL. Lá pelas tantas, a senhora espanhola disse a ele, talvez depois de umas taças de vinho, diante de muita gente fazendo graça, Lessa, eu tive você no meu colo durante muito tempo, ou durante um bom tempo, quando eu tinha meus 19 ou 20 anos de idade lá na Espanha. Ficou todo mundo meio espantado, inclusive o marido dela, que estava ali do lado. Aí ela esclareceu que estava se referindo a pousar o livro Castro Lessa em seu colo, quando estava sendo introduzida a economia em Madrid nos anos 70. Uma história, quer dizer, realmente um livro que foi usado na América Latina inteira e pelo menos na Espanha também. Eu não li o livro Conceito de Política Econômica, está na minha lista de leituras. O Fábio Saep escreve o seguinte: para o autor destas linhas, para o Fábio, é o mais importante trabalho de Lessa no campo da teoria econômica e mereceria ter tido muito mais divulgação do que recebeu. Isso só pode ser bom. Lessa tinha um entendimento refinado do fato que, por detrás da teoria econômica se esconde a ideologia. Talvez por isso mesmo ele, volta e meia, desabafava com uma certa impaciência com a vida acadêmica em economia. A estratégia de desenvolvimento Sonho e Fracasso é um texto um tanto longo, com insights muito interessantes. É um livro que me causou uma certa surpresa por ter sido escrito pelo Lessa. Afinal, segundo o PND, apesar de, como foi mencionado, acho que foi o Carlinhos que mencionou, a clara insuficiência de avanços na indústria de bens de capital, foi o Fábio que mencionou isso, era um plano convergente com o que pensava o Lessa em relação ao fundamento do processo de industrialização. E era uma iniciativa contra a maré, uma marcha forçada, como depois Castro diria. Mas o Lessa carregou as baterias contra o plano, maximizando os defeitos e minimizando as virtudes. Eu acho que ali a luta pela redemocratização do país e a oposição a tudo que vinha do regime militar talvez tenha influenciado. O cansaço com a ditadura, a ideia do Brasil potência e as energias e esperanças depositadas num futuro democrático. É um documento de momento esse publicado em 1980. Depois ele meio que se cansa de economia e nos anos 80 ele
afora a assessoria, o PMDB, ele vai para outros temas, especialmente para as questões sociais. O coração do Lessa era grande, ele tinha uma paixão por pessoas e lugares, e a paixão pelo Rio era evidente. Carioca, amante do Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas da nossa cidade. Nos anos 90, então, entre outras missões, ele escolhe examinar com seu olhar sociológico clínico que cidade era essa onde vivíamos. Aí ele coordena o Rio de Todos os Brasis, um rio que quase espelha o universo de virtudes e problemas brasileiros, para ele uma espécie de símbolo de riqueza civilizatória, um dos berços de uma civilização mestiça, culturalmente fértil e criativa, mas, ao mesmo tempo, um símbolo do quadro social brasileiro desequilibrado, do caos urbanístico, da miséria, da violência. E um rio que, talvez mais do que o resto do Brasil, tem o desafio de ter que se reinventar economicamente na direção de uma nova expansão econômica e de progresso social. Aí, por último, aparece a Enciclopédia de Brasilidade. 39 artigos sobre história do país, 19 estudos de festas populares. Como diz o Fábio, seu objetivo explícito é contribuir para a recuperação da autoestima nacional. Foi organizador do livro e redator de 2 capítulos muito bonitos. O primeiro deles sobre história da dificuldade de construir a cidadania desde séculos anteriores. É um texto analiticamente muito denso, uns 30, 40 páginas, muito denso e com uma qualidade literária ímpar. Eu acho que é o texto mais bonito que o Lessa escreveu. O outro é um textinho pequenininho, uma delícia literária sobre culinária brasileira, onde ele fala da criatividade na forma brasileira de se alimentar. Ele curtia muito a comida aquilo. Curtia não a própria comida, ele gostava de observar a criatividade na composição dos pratos pelas pessoas. Ele mencionava que a galera gostava de comer sushi e sashimi com feijoada no mesmo prato. Ia aos restaurantes, a comida aquilo para observar. Ele foi um grande observador da sociedade e da cultura brasileira e ele se deliciava com isso. Duas observações finais. Primeira, recomendar que vejam ou revejam o filme do diretor José Mariani, Um Sonho Intenso. Mariani, soube aproveitar o brilhantismo do Lessa, ele teve a habilidade de ancorar o filme sobre história econômica brasileira desde 1930 nas intervenções do mestre, como sempre brilhante. E fez muito bem. Não se fazem mais intelectuais como Carlos Lessa. E segundo, eu quero terminar com uma palavrinha sobre a generosidade. Eu devo muito a ele e tenho certeza que muita gente deve muito a ele. Por exemplo, quando eu tive a ideia de escrever a tese de doutorado sobre pensamento econômico brasileiro, passei algumas horas com ele em 78, na casa dele na Lagoa. E a conversa foi decisiva. Ele deu boa parte dos elementos com que eu orientei a pesquisa e a redação. Eu faço uma dedicatória, um livro que não é suficiente para expressar a minha gratidão, é só um pedacinho dela, e eu vou ler. Está na introdução do meu livro de pensamento econômico brasileiro. Ao concluir os agradecimentos por um trabalho que consumiu tanto esforço e emoção, sou levado à lembrança de minha formação básica como profissional. Pertenço a uma geração de economistas do Rio de Janeiro que se formou sob a influência de 3 mestres: Maria da Conceição Tavares, Antônio Barros de Castro e Carlos Lessa. É meu desejo que eles considerem esta dissertação como uma homenagem ao seu cansável e vitorioso trabalho intelectual. Obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Eu vou passar, então, a palavra ao professor João Manuel Cardoso de Mello. É difícil para mim falar de Carlos Lessa. Muito difícil.
Primeiro, convivemos muitos anos juntos, muitos anos. A chegada dele do Chile, do IUPES, a passagem pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, Campinas, Ministério da Fazenda, ele no BNDE, uma convivência muito estreita. O que chamava a atenção do Lessa, antes de tudo, era o seu caráter. É uma palavra que sumiu um pouco do vocabulário das pessoas. Lessa é um homem que tinha valores. Valores. Lessa era um homem que tinha convicções. Além de ser uma pessoa encantadora, de uma generosidade extraordinária, como foi salientado aqui, que traduzia a sua formação católica. Não nos iludamos. Da minha geração, né, tem uma formação católica básica, profunda, como ele tinha, como eu tinha, e tenho até hoje, e que permite, na verdade, a passagem para o racionalismo, para a ciência, para a crítica, por um valor fundamental, que é o valor da solidariedade. Amai-vos uns aos outros. Todos os homens foram criados à imagem e à semelhança de Deus, que é a fonte, quando secularizada, da Declaração dos Direitos do Homem, etc. Ela era um homem de valores, um homem de caráter, um homem encantador. Mais do que isso, Lessa não era um economista. Nenhum de nós era economista, pura e simplesmente. Nós éramos pessoas que sabíamos economia, mas sabíamos muitas outras coisas. O Lessa era uma pessoa de uma cultura, isso serve para os mais jovens, uma cultura amplíssima. Quantas vezes não conversei com Lessa sobre a Divina Comédia ou Virginia Woolf? Ele não gostava de exibir a cultura com qualquer pessoa que tenha a mesma. Né? Exibe a cultura e não tem cultura. Certo? Quem tem, não precisa exibir. Mas gosta de conversar sobre. Era um homem que conhecia muito bem literatura, conhecia ciências sociais muito bem, menos filosofia conhecia. Tínhamos uma grande, com o Beluso, tínhamos uma grande aproximação, porque nós tínhamos também praticamente os mesmos interesses que iam muito além da economia. Iam muito além da economia. Eu costumo dizer que nós de Campinas, para não misturar coisas, certo? Éramos economistas, né? E sabíamos ciências humanas. Ou, se quiser inverter, éramos gente de ciências humanas que sabia economia. Também, tanto faz. Então, precisa saber isso, basicamente. Caráter, valores, que se perderam na discussão, e as pessoas têm muita dificuldade de entender que os valores estão no substrato de qualquer posição ecológica ou científica. A economia, por exemplo, está sujeita a pressupostos de valor claros. Portanto, achar que a economia é uma ciência começa por aí, é uma bobagem. Certo? Eu convivi com ele, grande pessoa, grande figura humana, que sujeito formidável, né? Que inteligência fulgurante. Mais do que isso, trabalhei com ele. O Lessa me ensinou a dar aula.
Eu trabalhei com ele em vários cursos, curtos desses cursos, né, Ricardo? De 15 dias que o IUBS tinha. Eu trabalhei com ele em 3 ou 4 ou 5 cursos, que para mim foram a escola onde eu aprendi a dar aula. Porque ele dava as grandes aulas e eu era assistente dele. Ele discutia as aulas comigo, o que eu ia dizer, com aquela generosidade formidável, com aquela paciência infinita que ele... E ele ainda inventava coisas, né? Com aquele temperamento, né, agitado, porque ele era um homem agitado, no bom sentido. Fomos dar um curso no Rio Grande do Sul. Esse curso foi espetacular. E no segundo ou terceiro dia disse: esses gaúchos não sabem nada do Rio Grande do Sul. Não se reúnem. Isso que coisa que... Não precisamos acabar com isso. Eu digo, Lessa, mas nós já trabalhamos feito burros aqui, 8 horas por dia de aula. Eu disse: não, vamos fazer. Aí fomos ao Instituto de Arquitetos, a Sociedade dos Economistas. Terminou, as conversas iam até 11, meia-noite, pelo menos. Né? Depois da meia-noite eu não sei o que se passava. Mas as aulas iam, as conversas iam longe. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um seminário, tinha 350 pessoas no encerramento desse seminário sobre o Rio Grande do Sul, feito pelos gaúchos, estimulados pelo Lessa. Isso mostra quem era o homem, aquele entusiasmo extraordinário. Meu professor. Claro que professor inalcançável. Eu conheço 2 grandes professores, um professor academicamente postado, que é o professor Fernando Novaes, foi meu professor extraordinário, mas no outro sentido, do orador e do mobilizador de plateias, eu nunca vi, alguém já disse isso, eu nunca vi nada parecido. Nem na política, hein? Em ambientes pequenos, evidentemente. Bom, a obra do Lessa é pequena, mas boa. 15 anos de política econômica é texto até hoje dado nas universidades. Prestam, evidentemente. Curso de economia que presta. Excelente. O livro que ele escreveu sobre o governo Geisel não é para condenar absolutamente, aí eu vou discordar aqui de quem afirmou isso, não sei quem foi direito, foi o meu show. Não é para condenar o segundo PND, é para condenar uma aceleração de investimentos que o mundo não comportava, nesse sentido, foi um dos maiores erros de política econômica. Mas ao centro da crítica é o financiamento. É o centro da crítica que nós fazíamos politicamente. Não só para o professor Carlos. Ele traduziu a crítica, que era uma crítica dos economistas que se opõem ao regime. E foi, na verdade, o endividamento externo irresponsável que ocorreu naquele tempo. Eu me lembro, nós sabíamos, porque a dívida estava indexada a LIBOR, especialmente, nós sabíamos que aquilo ia terminar numa tragédia. E a crise da dívida marca, e a nossa tentativa frustrada de superá-la, por falta de força política, eu não vou entrar nisso aqui, que não interessa, mas Lessa participou disso, certo? A crise da dívida marca o início da decadência do Brasil. Se os senhores tomarem com o Brodel a história de longa duração, os senhores verão 40 anos que o país vem murchando, até chegar a essa altura em que estamos, dolorosíssima, terrível, que eu pensei que não fosse viver para ver uma coisa dessa. Por Deus. Por Deus. Então, é difícil falar. Lessa tem uma obra, o Brasil, a obra sobre o Rio de Janeiro é fantástica.
Uma das afinidades que eu tinha com o Lessa é que nós dois gostávamos muito de história. E o Lessa conhecia história em profundidade. Até mesmo que o pai dele era um grande historiador. Certo? Monarquista, por suposto. O pai. Mas é um historiador reconhecido até hoje. O Lessa conhecia muita história, mas muita. Posso afirmar que eu tenho já alguns anos e continuei lendo história, e conheço razoavelmente. Ele sabia muita história, muita, não era pouca, não. E sabia muita literatura. Eu estou falando isso porque eu estou vendo vários jovens aqui, certo ou não? Que precisam ler outras coisas que não economia. Não estou falando para os meus companheiros de geração, certo? Menos economia e mais, por Deus, outras coisas importantes. A começar pela literatura, porque uma das grandes tragédias, e vou terminar por aqui, depois eu vou falar outras coisas do que disse um amigo. Uma das tragédias foi a separação da economia das ciências humanas e da economia das ciências humanas e das artes, que era outra paixão de Carlos Lessa. Ele não era apenas um grande colecionador de arte chinesa, nem tinha. Quanto à arte chinesa, ele tinha a maior coleção de arte chinesa do hemisfério sul, certo? E segundo, ele tinha uma coleção de móveis brasileiros, provavelmente é a primeira, eu conheci todos os móveis, a maior coleção de móveis, e tinha a segunda coleção brasileira de tapetes persas. Mas ele não e tinha coisas. Vejam bem, eu vou contar agora só uma coisa aqui interessante. O Lessa tinha mania de pegar o Jornal do Brasil, do Belchovski, e olhar leilões. O Jornal do Brasil tinha uma parte de leilões. Ele olhou assim, né, e viu leilão da herança jacente do embaixador. Herança jacente é herança que volta para o Estado vende. Leilão da herança jacente do embaixador fulano. E ele foi. Tinha uma cama velha, uma televisão caindo aos pedaços. Ele olhou e viu 14 peças de cerâmica árabe do século XIV. Ele foi ao leilão, claro, isso significa que ele sabia o que era cerâmica árabe do século XIV. E não foi identificada por ninguém mais. Ele foi ao leilão, evidentemente, não tinha. Pegou o dinheiro que ele tinha, arrumou ainda mais de algum e tal, não sei o que, juntou, saiu aí uns 25 mil reais. Essa cerâmica do século XIV que vale 2 milhões de dólares. Não podiam estar na casa dele, então estavam no banco, trancado num cofre. Certo? Então, para não falar do interesse enorme dele, por exemplo, por botânica. A casa que ele fez em Laranjeira, na ladeira Lascula, é assim, né? E ele, então, estudou com extraordinária meticulosidade como é que ele ia fazer o jardim. Então, durante 2 anos, eu só vi o Lessa falar no jardim. Você não viu o Lessa falar no jardim e tal. E ele também, a inteligência extraordinária, se revela uma outra coisa, por exemplo. Houve um tempo que ele se aborreceu da universidade. Eu até fui ao Rio. Eu digo, Lessa,
é bom isso da universidade, você é indispensável. Ele disse, estou cansado de produzir candirzinhos. Eu digo, bom, você produziu candirzinho, mas produziu muita gente boa também. E tal. Aí demos fizemos lá uma troca de ideias, etc. Ele acabou voltando à universidade. Agora eu vou contar uma só, que pouca gente sabe. No assunto. O Lessa ajudou a salvar a Unicamp. Quando o governador Maluf, esse mesmo, Paulo Maluf, resolveu fazer uma intervenção na Unicamp, demitindo todos os diretores, imagine você, e nomeando pessoas, as mais estapafúrdias possíveis, né? Dentro da universidade se formou um grupo, que éramos nós, com certo apoio, minoritário, quero dizer, e um outro grupo. Nós éramos a favor da negociação. O outro grupo era a favor, juntava um esquerdismo delirante com um oportunismo inacreditável. Digo assim, não vai. Então, nós começamos a negociar com o Paulo Maluf através do Dilson Funaro. Então, precisava... Aí o Maluf resolveu recuar. Convencido pelo Dilson. O Dilson não briga com o professor que não dá voz. Não sei, assistir a conversa. Mas nós precisávamos de uma pessoa para ocupar o lugar de um interventor do Instituto de Ciências Humanas. Quem foi? Carlos Lessa. Teve a coragem de enfrentar 2/3 da universidade para defender a sua posição, e depois se revelou a nossa e a coragem dele, porque foi ele que estava à frente, depois se revelou a posição correta que levou à institucionalização da universidade. Então, muito obrigado. Sem palmas, amigos. Nós estamos frente amigos no mapa. Muito obrigado, professor João Manuel. Tivemos 4 belíssimas falas que abordaram tanto a obra quanto a trajetória pessoal do professor Carlos Lessa. Vamos seguir adiante. Eu vou passar de novo a palavra para o Fábio. Fiquem à vontade para comentar aspectos do encontro com o professor Carlos Lessa ao longo das suas trajetórias. Então, por favor, professor Fábio. Sim, estamos ouvindo. Esse ponto, o professor João Manuel tocou há pouco, conhecimento do Lessa de arte, me lembrou de uma ocasião em que havia um leilão e, por alguma razão, eu fui me encontrar com o Lessa no lugar onde havia a exposição. O Lessa estava interessado numa peça, se não me engano, uma peça japonesa. Se eu não me engano, da época que os holandeses tinham o monopólio do comércio. Essa me contou a história toda. O problema é o seguinte: ele não podia simplesmente chegar numa casa de leilões e examinar uma peça, porque todo mundo sabia quem ele era e, se ele desse atenção a alguma peça especial, o preço iria para a estratosfera. Então, o Lessa se dedicou a ver todas as peças em exposição. E eu lá do lado, Lessa, vamos embora. Lessa, olha o jantar. E, calma, calma. Lessa, isso que você está vendo é uma porcaria. Eu não estou vendo uma peça, eu estou construindo um álibi. E assim foi. Tá? Sei lá, no momento,
é isso o que me vem à cabeça. É esse lado dessa figura extraordinária que foi o Lessa, uma pessoa extremamente dedicada a tudo que fazia, e fazia muita coisa. É isso. Se tiver mais alguma coisa, eu volto a pedir a palavra daqui a pouquinho. Eu só vou. Estão ouvindo a mim, não? Então, Sim, eu, vamos ouvir. eu só vou retificar alguma coisa que acho que foi o Biochovski que disse. E que o Lessa me contou em detalhes. O Introdução à Economia do Lessa é um borrador de Dom Aníbal Pinto, que deu ao Lessa para concluir e desenvolver. A contribuição do professor Castro se deveu à generosidade do Lessa, porque o professor Castro estava precisando de um up na carreira. A contribuição do professor Castro no livro é muito pequena, certo? O livro, na verdade, se originou do Dom Aníbal, que é essa figura extraordinária e que teve muito mais importância do que se imagina, certo? Se quiser, eu continuo falando, mas eu não quero. Vamos ouvir o professor Carlos Medeiros um pouco. Carlinhos quer falar? Não, só também uma observação um pouco na linha que o João Manuel e todos falaram aqui e tal. O Lessa tinha uma característica realmente extraordinária, que era ele adorava, mas adorava o diálogo, o envolvimento e explorando os detalhes do que você falava. Ele pegava, não adianta, você fala algo, ele pega aquilo e vai atrás e puxa e sacode e te pega debaixo do braço e sai, enfim. Essa coisa meio, sei lá, da filosofia grega, de ir caminhando e falando e permanentemente, quer dizer, como se você estivesse fluindo sistematicamente um conjunto de ideias. Quer dizer, então, o Lessa não era isso, ele simplesmente vai, pô, agora eu vou parar, vou fazer uma outra coisa. Não, é um fluxo que não termina, é uma profusão de... Carlinhos, vou lhe interromper. É o seguinte, tanto isso é verdade, você falou uma coisa muito certa, viu? Que o Lessa não escrevia os livros primeiro, ele ditava. Ó. Isso, exatamente. Os livros todos foram ditados, depois ele tinha uma mocinha e tirou os livros, tirava os livros da fita, daquele negócio. Eu não tenho mais por vergonha, mas era útil, viu? E fazia assim, tá certo? Não? Né? E essa era a maneira pela qual ele pensava, quer dizer, pelo diálogo socrático. Exatamente o que você falou. Exatamente isso. Não, e era uma coisa, eu me lembro desse. Uma vez estávamos em Cuiabá, Márcio Henrique, eu e o Lessa, uma coisa do Corecon, uma Coficon, uma coisa assim, e nós saímos passeando no Rio Cuiabá. E fazia um frio, porque caiu uma onda de friagem ali naquele momento. E o Lessa, quase que em pé naquele barco, a gente preocupado, era um barquinho pequenininho que podia... E o Lessa não falava profusamente sobre Mato Grosso, sobre os rios, enfim, ele era essa pessoa, absurdo. Mas a outra coisa dele interessante, se me permite, olha, você me caça a palavra se achar que eu estou exorbitando aqui. Biochovski, que você sirva como censor. O que acontece é o seguinte, a inteligência dele também pulava de uma coisa para outra. O que é muito engraçado, viu? Por exemplo, ele se aborreceu com a universidade. Resolveu se transformar em diretor da Petrobras.
Você sabia disso, Carlinhos? Sabia disso, Carlinhos? Não. Ah, bom, depois ele conta agora. É. Mas o Leste vai ser. Ele vai entrar na Petrobras. Eu vou ter tal, e não sei o quê. E realmente ele estava aborrecido com coisas lá. Bom, no prazo de 2 anos, ele já era um diretor de altíssimo nível. Num prazo de 4 anos, ofereceram ele duas grandes petroleiras, que eu não vou citar o nome aqui, para ser consultor sobre petróleo. Para você ver a fulgurância da inteligência. Eu digo para você que eu conheci homens muito inteligentes, mas o Lessa está entre os 2 ou 3, se não estiver no primeiro lugar das pessoas que eu conheci. Uma inteligência extraordinária, uma capacidade extraordinária de raciocínio, uma cabeça ordenada, mas tinha esse problema, às vezes, que pulava de uma coisa para outra, porque ele se aborrecia. Porque isso também ocorre em pessoas muito inteligentes. As pessoas se aborrecem com os temas, você aprende uma coisa e larga, certo ou não? Porque ela não tem mais nenhum interesse para você, entendeu? Isto é o antipontinhos da universidade, viu? Pontinho, é o antipontinhos. Então, ele se interessava em uma coisa, estudava, absorvia o negócio. No dia seguinte, ele já estava em outra. Certo? Por isso que ele escreveu tão pouco, na verdade. Entendeu? E também por isso, e pela militância política muito grande. Às vezes com causas quixotescas, ou aparentemente quixotescas. Por exemplo, um dia ele meteu na cabeça, com razão, aliás, não é que ele não tinha razão, não, viu? É que os americanos queriam, com o programa de controle da natalidade, impedir que nascessem pobres, e aí ele já falava 5 horas sobre isso. E ele correu o Brasil inteiro falando contra o controle da natalidade. Então, era um homem de causas. Isso é para os meninos, viu, meninos? Se não tiverem causas, vocês não vão passar aqui sem deixar nenhuma marca, viu? Estou avisando. Ele tinha causas que ele abraçava com um ardor, um entusiasmo, uma inteligência. Olha, que sujeito formidável, que perda. Eu chorei muito, eu confesso a você. Professor Medeiros, quer complementar? Não, é um pouco isso. O Lessa sempre me lembra personagens como, por exemplo, o Villa-Lobos, um apaixonado pela cultura brasileira e digamos assim, uma criatividade muito grande. São essas figuras assim meio saem da terra, né? Que são. Não tem mais, não faz mais. Alguém falou, isso é verdade, não faz mais. Não faz mais. Porque a universidade, na verdade, é um fracasso. Essa matéria de formação. Isso. Na hora que a universidade resolveu fazer operadores profissionais, ela acabou lá. A minha e de muita gente. Certo? Porque ela não forma no sentido da building. Não e forma. O que é interessante, se você pensar, João, você falou antes, o que é interessante é que o Lessa ele tinha uma capacidade de sedução de... Uma turma podia estar 50, 60 alunos, isso não é nada, ficar todo mundo parado durante horas, seguindo. É muito difícil fazer isso. Você entra na universidade, você dá uma aulinha aqui e tal, você imagina. Vou te dizer um negócio, ali. Eu trabalhei com ele, né? Quer dizer, não só trabalhei, como aprendi com ele. Eu não sei se aprendi muito bem, mas dá para o gasto. Agora é o seguinte, as aulas deles eram milimetricamente preparadas. Milimetricamente.
Preparava tudo. Agora é a risada, agora é a piada. Certo? Parecia que era improviso. Que mentira, quer dizer. Na verdade, o melhor improviso é o que é preparado, conforme o jornalista sabe. Certo, não? Claro. Ele me ensinou isso. Olha, não entre na aula sem preparar as coisas muito bem preparadas, viu? Não vai improvisar, não. Tem um pequeno espaço de improvisação, não tem mais. É isso mesmo. Ele sublinhava com canetas de várias. Caneta vermelha, uma coisa, caneta verde. As canetas. Pelo amor de Deus. Preta, azul, era uma coisa. Estou me recordando aqui. Aliás, uma coisa antes. Eu acho que mais importante do que o que o professor ensina em sala de aula, que fica mesmo é o método. É o método. O aluno vai lembrar, 30 dias depois, o aluno vai lembrar da multidisciplinar, enfim, da visão multidisciplinar que ele transmitia, né? Então, o aluno de economia diz, nossa, eu só na economia, esse homem está me mostrando que só na economia não dá. Ele fazia isso com muito rigor, né? Isso é muito importante. Vou dizer mais um negócio aqui, provocado pelos amigos. Tem uma coisa que eu procurei, rapaz, porque eu mudei muito de casa. E o Lessa tinha um certo aspecto que era desorganizado também de educação. Certo? Estou xingando pelo seguinte. Ele escreveu um negócio que era um negócio analítico. Como é que eram esses cursos que a gente dava? Era um curso sobre política econômica. Certo ou não? Tinha uma parte introdutória que ele dava e que depois saiu o livro, que é formidável livro, tirando o capítulo do Keynes, que é um Keynes, como, aliás, o Keynes do Furtado é um Keynes estudantil, ou semi-estudantil, certo? Mal aquele capítulo. Tá. O resto é formidável, o livro da política econômica, certo? O Lessa escreveu uma coisa que eu perdi, rapaz. E ele não achou também. Eu digo, Lessa, vamos achar esse troço, senhor. Ele escreveu uma coisa, era um opúsculo, digamos, que tinha aí 50 ou 60 páginas, chamada Política Econômica como Processo. E depois um outro cara lá da CEPAL copiou dele, e mal, viu? Não vou falar o nome dele, não, viu? Não foi você, não. Foi um outro lá. Esse opúsculo é uma coisa extraordinariamente bem feita. Depois, um americano, muito antes desse que copiou da CEPAL, um americano copiou lá. Certo ou não? Que mostra exatamente, para cada caso de política econômica, construção da hidroelétrica tal, digamos, construção da estrada tal, hospital tal, porque os alunos, na verdade, eram alunos recrutados no Estado e trabalhavam assim, e tinham trabalhado nesses projetos. Veja que interessante como era. Então, nós reconstituímos para cada projeto desse, não só os aspectos técnicos, etc., que eram examinados, mas, antes de tudo, os processos de tomada de decisões que levaram à aprovação daquele projeto. Isso é para reforçar tudo que você disse, Carlinhos. Uhum. Não, sem dúvida. Isso, senhor. E ele não achou também. Que coisa, rapaz. Sabe, foi uma das coisas que mais me chatearam, viu? Porque era uma preciosidade, Ricardo. Uma preciosidade. Exatamente é nessa direção que você falou aí, aliás, falou muito bem falado. Porque eu acho, João, exatamente esse ponto aí que você está levantando agora, é porque a gente vê muito hoje, né? É o que eu chamo a economia do falta. Falta isso, falta aquilo. Falhou tal política econômica que faltou isso, faltou aquilo, faltou.
E não há uma análise estrutural que gera, que explique esse que você está chamando de falhas e de faltas. E não simplesmente você listar que está faltando. Ou seja, fazer uma análise articulada que o Lessa conhecia muito bem. Então ele jogava o poder, jogava a política, jogava a economia, voltava, ia, voltava. Eu fazia esse movimento. Eu vou contar as últimas vezes que eu estive com ele. Não pude estar com ele nos últimos anos, os últimos 2 anos, por várias razões, que não eram do meu lado, era dele, que estava doente já, né? Mas é a nossa sensação, que é a seguinte, que é de um livro que eu estou acabando de escrever, conversei um pouco com ele, bastante até, às vezes, alguns tópicos. É o seguinte, se eu olhar o Brasil em 1920, era um horror, certo? Houve uma geração inteira que fez um esforço brutal e conseguiu industrializar o país. Bem ou mal, com todos os seus desequilíbrios, com o que você queira. Da crise da dívida externa para cá, é o avanço do rentismo, de desindustrialização, picos de ciclos de consumo rápidos, mas que terminaram, deixando o seguinte resultado: 77% ou 68% da população ganha R$ 2.400, a média é R$ 1.600. Eu ando na periferia de São Paulo, é um horror, nem falar no Rio. É um horror ter uma sociedade pobre que involuiu. Como é que nós vamos tirar o país desse atoleiro que ele está, sem perspectiva de futuro? Porque essa que é a coisa terrível, certo? Nesses momentos que eu penso em Carlos Lessa, com a falta que ele fez, é o que eu tinha a dizer. Professor Ricardo, quer complementar? Eu estava só aqui pensando nas ocasiões em que eu vi o Lessa provocando, saboreando as respostas, né? Teve uma vez, nessa vez que ele visitou a CEPAL, que eu mencionei, estendendo o tapete, era o grande Carlos Lessa chegando na CEPAL depois de 30 anos que havia passado por lá. E houve uma reunião lá na sala de um dos diretores, estava lá o Gurrieri, o Pedro Sanz, o Núñez del Prado, enfim, vários. E, em geral, o ambiente tem um certo formalismo, especialmente com as grandes figuras, né? Os grandes intelectuais e tal. E o Lessa falou qualquer coisa lá que eu não concordei e eu discordei lá na hora. É como se eu estivesse na casa dele, lá na Lagoa, na Ladeira das Ascurras, conversando com o Lessa, porque ele deixava a gente totalmente à vontade, né? E aí eu acho que foi o Gurrieri disse: mas você está discordando do professor Carlos Lessa? Mas isso não passava pela cabeça da gente, que a gente não podia discordar, mesmo porque o Lessa gostava mesmo era disso, né? Então, não era um desrespeito, né? Então, isso eu me lembro bem desse episódio, né? Como é que são as coisas, né? Como é que era a relação dele com as pessoas, né? Como ele estimulava a gente pela eventual divergência. Ele provavelmente... eu não me lembro o que ele falou, eu nem me lembro mais qual foi a divergência eventual, mas era natural que a gente expressasse com o Lessa: olha, eu não concordo com isso aí, não. Mas só que o ambiente não era exatamente propício na cabeça das outras pessoas para fazer isso. Só que para mim era, porque a minha relação era a relação brasileira com Carlos Lessa. Claro. Só uma lembrança, assim. Eu só vou contar uma história aqui. A pessoa já morreu, então não é o Carlos Lessa. Eu fui jantar na casa do Carlos Lessa na Lagoa.
a sogra deles era muito reacionária. Né? Como eu sou paulista de 400 anos, aliás, foi um tio-avô meu que inventou essa expressão, que é uma bobagem, como meu pai dizia, não leva isso em conta, meu filho, porque nós somos herdeiros dos piores brasileiros que existiam, sujeitos mais sanguinários, certo? Horrorosos, que eram os gigantes. Meu pai conhecia muita história, é engraçado, uma formação humanística enorme. Ele disse, meu filho, isso tudo é uma bobagem. Esses bandeirantes eram horrorosos, e me contaram vários casos de bandeirantes, o que ele conhecia. O mais famoso é o Borba Gato, que ia numa expedição com a mulher, e a mulher quebrou a perna. Ele disse, ô, seu Borba Gato, a sua mulher quebrou a perna. Ele foi perto da mulher, olhou a mulher, deu um tiro na mulher, bum, matou a mulher. Ele disse, o Borba Gato, esse mulher que eu peguei, ninguém pega mais. Larga aí. Certo? Não, veja bem. Então, ela me tratava muito bem. João Manuel, dizia assim, João Manuel, é o seguinte, Carlos Lessa, Carlos Francisco, ela não falava Carlos Francisco, só traz comunistas aqui. Tá certo, não? Ele ia. Depois o Beluso estava junto, né? O Beluso estava junto e ela disse o seu nome. Ele disse Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Ela parou e disse, como é que uma Melo com 2 L's casa com um italiano? Aí ele via tudo, e nós levávamos tudo da chacota, evidentemente, porque era uma senhora muito educada, muito distinta, etc. Mas, enfim, são episódios que a gente não esquece do nosso querido amigo. Então, eu vou passar a palavra ao Dark Costa, presidente do Instituto da Brasilidade, para proceder com o encerramento. Ele não apareceu, o Dark Costa, aqui, sumiu. Apareceu agora, porque esse evento é para vocês, não é para o Instituto. Você foi embora para onde, rapaz? Não fui embora, não. Estou aqui assistindo vocês. É que eu saí da cena para deixar vocês brilharem. Brilharam muito. Eu queria agradecer ao Patrick por a condução desse painel, mas eu queria, em especial, agradecer os 4 amigos pelo brilho com que vocês conduziram a abertura desse webinário que nós estamos começando a construir aqui hoje. Eu tenho certeza que nosso Instituto sentiu-se muito honrado pelo depoimento que vocês prestaram sobre o nosso patrono. O professor Carlos Lessa é o nosso patrono. O saudoso e querido professor Carlos Lessa. Fábio Saerpe, Carlos Menezes, Ricardo Belchoff, João Manuel Cardoso de Mello. Quero que os 4 amigos saibam que todos os amigos do Lessa são membros natos do Instituto da Brasilidade. Então, vocês hoje chegaram aqui como membros natos do Instituto da Brasilidade e vão sair daqui honrando, pelo discurso de vocês, o nosso querido amigo Carlos Lessa. Muito obrigado a vocês pela passagem de vocês aqui e nós vamos ter mais 7 painéis. Se vocês quiserem assistir, serão muito bem-vindos. E vocês também são convidados para participar de todas as reuniões que nós fazemos por essas plataformas eletrônicas e quando essa pandemia passar, pessoalmente. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos, né? Obrigado a Muito você. obrigado. Nós agradecemos. Bom, obrigado aos professores. Foi um grande prazer tê-los aqui. Acho que todos nós nos divertimos muito e fica o convite para os próximos seminários. Um abraço e até a próxima. Ricardo, um abraço especial. Obrigado, Patrícia.